Essa é para alegrar o dia. De acordo com a apuração de jornalistas, os dois patetas foram escorraçados da Casa Branca ao tentar melar o encontro do chanceler Mauro Vieira com o Marco Rubio, e viraram piada em rede nacional. Espia. Pergunta se já viveu um triângulo amoroso? Porque isso é um triângulo amoroso, porque tem o Bolsonaro, que já disse que ama o Trump, né? Já declarou amor por Trump. Então, o que se está definindo, mais do que reatar o ex, eu acho que é esse triângulo amoroso. Um momento mais crítico para o Brasil foi quando o Haddad ia se encontrar com o secretário de Tesouro e se encontrou com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Ali foi o momento mais crítico para o governo Lula. Ou seja, de uma maneira geral, para o Brasil, né? Que as tarifas são um sacrifício não para o governo Lula, mas para o país. E hoje você tem ali começa a se normalizar as relações, porque Sim. pelo menos estão sentando à mesa. O que a gente sabe, né? Conversando com pessoas que participaram dos 45 minutos, é essa coisa, que foi uma reunião melhor do que se esperava no tom, mais amigável, mais descontraído, mais os americanos contando de fatos que aconteceram em vindas ao Brasil. Então, esse clima até de camaradagem que eles não esperavam. E a coisa muito procedimental, né? Eles combinaram os procedimentos a partir de agora, as reuniões, os escalões da representação comercial dos Estados Unidos que vão se reunir com os diplomatas brasileiros. Então, era o esperado. Agora, sabe o que eu achei interessante, Natuza? Esse momento marca também uma percepção do Donald Trump de que tudo que Eduardo Bolsonaro prometeu para ele não aconteceu. O julgamento do ex-presidente aconteceu, foi condenado, né? Você não teve ali o Brasil implorando para os Estados Unidos, pelo amor de Deus. Pelo contrário, o Brasil está se virando, as exportações brasileiras estão aumentando em vez de diminuir. Diminui para os Estados Unidos, mas globalmente está aumentando. Isso significa que Donald Trump viu, tudo que falaram que podia fazer e que ia acontecer, não aconteceu. Está acontecendo o contrário. E eu estou no momento em que eu estou aqui pressionado pelo preço do café, pelo preço da carne, inflação, né? Tem o problema das terras raras, a China criando problema com fornecimento dos minerais críticos. O Brasil é a segunda maior reserva, pode ser uma saída para os Estados Unidos no futuro. Eu acho que bate o pragmatismo agora no governo americano. Me parece que o pragmatismo que é Donald Trump, né? Donald Trump é um negociador. Não, e tudo que aconteceu, e aí pro lado brasileiro, tudo que aconteceu acabou se revertendo a favor do Lula. Tanto que essa semana, disse que o Lula apelidou Eduardo Bolsonaro de meu camisa 10. Uhum. E o Sidônio Palmeira também chama Eduardo Bolsonaro de camisa 10, porque o que ele fez acabou ajudando o governo. E o senador Ciro Nogueira, do Centrão, um dos líderes do Centrão, reclamou essa semana disso, mais uma vez, né, Maria Cristina? Então as coisas politicamente, elas não deram o resultado que esperavam. E ele insistiu, né, Natuza? O Otávio estava falando da ida do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo ao Scott Bessent, que melou o encontro com Haddad. Eles também tentaram melar esse encontro do Mauro Vieira, porque naquela ida ao Departamento de Estado ontem, e o relato que se tem daquela ida é que eles chegaram lá, foi uma passagem fugidia, porque disseram para eles, olha, mudou a agenda, mudaram as prioridades, agora, por causa dessa China, a gente está precisando do Brasil, e puseram os dois para correr. Eles passaram, assim, rasparam pelo Departamento de Estado, não se demoraram lá, não conseguiram ser recebidos pelo Rubio. Eu fiquei nessa dúvida, porque não conseguiram. A notícia que saiu aqui é que eles tinham ido, mas não dizia com quem eles tinham se reunido, não dava muito não tem registro detalhe. Fotográfico. Não. Então agora você dizendo isso deixa as coisas muito mais claras, né? Talvez a interlocução possa ter mudado de... O bolsonarismo entrou no modo Braga Neto, não percam as esperanças, esperem as próximas 48 horas. Eles depois desse encontro, estão adotando esse discurso, né, nas redes sociais. Olha, calma, espera as 48 horas, não percam a esperança, veja o que vai acontecer, não conseguiram reverter nada. Então eles estão exatamente naquela época que estava acabando o governo e que o golpe não vinha, mas eles precisavam manter ali as pessoas nas portas dos quartéis. Então eles estão mais ou menos nesse estágio. Eles querem manter a militância na porta ali dos quartéis, esperando, não agora que os militares venham dar o golpe, mas que o Trump venha dar o golpe. Então, de um lado você tem mineral crítico, você tem carne do hambúrguer, o recheio do taco, o café, o petróleo, né, que é sempre a gente lembra que na Foz do Amazonas a Petrobras fez uma parceria com a Exxon. O petróleo, se tiver petróleo lá, vai ser uma parceria Petrobras-Exxon. Então, de um lado você tem esse produto, e o que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo podem oferecer aos Estados Unidos? Confusão.
treta. O Brasil, eles vão fazer com o Brasil que estão fazendo com a Venezuela. O Lula é um Maduro. O nosso regime é um regime de uma democracia igual da Venezuela. As nossas eleições são iguais às eleições fraudadas do Maduro? Não. Então, assim... E o Otávio tinha falado o que o governo Trump ganha com o Eduardo Bolsonaro, né? Os Bolsonaro ofereciam uma ideia de um governo subserviente, não é? Trump, I love you. Era um governo subserviente. Continência para a bandeira americana, como o Bolsonaro fez. Iriam apoiar qualquer medida em relação à Venezuela. Então, existe no governo Trump uma tentativa de fazer da América Latina como um todo, de novo, um quintal, né? Vamos falar bem a verdade. Então, nesse sentido, era uma promessa. Agora, a viabilidade eleitoral vai ficando tão difícil que deve mudar, essa informação deve bater lá também. Esse episódio, Eduardo Bolsonaro, também provocou um outro movimento de afastamento dessas placas, que foi dos apoiadores da candidatura de Tarcísio de Freitas, do próprio Tarcísio de Freitas. Por quê? Em dado momento, se cobrou tanto que Tarcísio prestasse continência ao que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo nos Estados Unidos, que o governador de São Paulo bota o boné da maga e faz discurso inflamado, que gente do dinheiro pesado da Faria Lima foi reclamar do Tarcísio num jantar essa semana, saiu na Folha de São Paulo, na presença do Kassab. E o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, que representa a Faria Lima... A Faria Lima. Fala um pouquinho disso, por favor. Estava num evento hoje e a fala dele, é importante, porque ele disse que Tarcísio foi de candidato preferido, ele foi favorito, foi contaminado pela agenda maluca do bolsonarismo anti-Brasil. Transforma o candidato de centro-direita no candidato a perder a eleição. Muito forte. É forte, assim, é a realidade, né? Porque Tarcísio teve que escolher um lado e foi para o lado de Jair Bolsonaro, porque sem Bolsonaro ele não era viável como candidato à presidência. Agora, caiu na esparrela do próprio Eduardo Bolsonaro, numa briga. Agora, Rodrigo Maia representa exatamente isso, a Faria Lima. Então, isso demonstra também um desembarque muito grande da candidatura de Tarcísio. E a gente sabe que Ratinho Júnior está circulando muito em São Paulo, jantares, sendo apresentado, outros estados também, mas ele está aproveitando esse vazio, até porque Tarcísio também errou em questões de São Paulo mesmo, a declaração da Coca-Cola, a questão do assassinato do ex-diretor da polícia. O Tarcísio errou tudo que podia errar nesse Sabe o que me parece? início de pré-campanha. Não é do ramo. Não é. Ele não é um animal político. Aquilo que a gente chama de animal político, que tem um faro, que tem... Não é. Ele não é. Aquela declaração da Coca-Cola, que assim, o Bolsonaro disse, não sou coveiro, e daí, né? E daí não sou coveiro. Ele falou, e daí não sou cachaceiro. Eu não vou tomar. Pra mim, eu tô me lixando, que eu não sou cachaceiro, não vou tomar aí cachaça, eu só tomo Coca-Cola.